Então, nada melhor do que ler as Sagradas Escrituras. Vamos dar uma palavrinha aqui sobre Tiago. A Bíblia tem vários Tiagos, né? Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, né? O irmão do Senhor, Tiago lá de Alfeu, né? São vários Tiagos que a Bíblia fala, tá? O Tiago, filho de Zebedeu, ele foi executado, né? Por um dos Herodes, né? Logo no início ali da caminhada da igreja, por volta ali do ano 44, né? Tiago, filho de Zebedeu, ele foi executado. E aí nós temos alguns Tiagos, mas o Tiago realmente que a carta menciona, que escreveu a carta, é Tiago, chamado o irmão do Senhor, tá? Ele é chamado o irmão do Senhor. Então, e essa carta de Tiago, ela foi escrita mais ou menos entre 45 e 47 depois de Cristo. É uma das primeiras cartas, na verdade, que foi escrita, né? Uma, né? Porque a gente tem Gálatas também, que fica muito ali próximo também. Então, é uma carta que foi muito debatida, foi muito, digamos, teve muita dificuldade para que ela fizesse parte do cânon bíblico, muita dificuldade, muito. Lutero mesmo, quando ele escreveu sobre a carta, por essa carta nem fazia parte do cânon bíblico, entendeu? Lutero não concordava com o conteúdo da carta, né? Ele achava, por ele, como eu disse, por ele a carta nem estava no cânon bíblico, né? Se dependesse de Lutero, né? De tanta... tal era a ideia que ele tinha a respeito dessa carta, né? Negativa, né? Claro, negativa. E essa carta encontrou muita dificuldade de ser aceita por alguns pais da igreja, né? Muita dificuldade, foi muito debatida se ela era ou não, né? Por causa especialmente da questão das obras, né? Aqui, da lei, serem bem colocadas, focadas aqui, né? Então, algumas expressões de Tiago na carta levavam com que algumas pessoas, alguns teólogos estudiosos, entendessem que essa carta ela não era uma carta neotestamentária, né? Não era uma carta do Novo Testamento, parecia mais um livro do Antigo Testamento, né? Para alguns, né? Mas com o tempo isso foi mudando, isso foi, digamos, as coisas foram se ajeitando e então a gente hoje tem aí considerável consenso de que a carta ela é realmente muito interessante, muito de Deus mesmo, né? Então acabou um pouco esse negócio. Ainda tem gente ainda que fica relutando, alguns querem dizer que parece que Tiago estava respondendo a Paulo, no caso estava debatendo com Paulo, repreendendo, como se estivesse repreendendo Paulo, né, e tal. Mas não parece isso não, tá? Não parece nada disso, na verdade. Os dois, Paulo e Tiago se completam, essa é a verdade, eles se completam, tá? Então, é isso daí. Então, eu disse aqui já a data, né? A data mais ou menos por volta que ela foi escrita, por volta de 45 a 47, pelo menos é o que uma boa parte considera. Também tem um outro... para onde ela é endereçada, né? A quem ela é enviada? Ela é enviada, aqui tem uma expressão no verso 1 que diz assim, já aproveitando e começando aqui a carta, né?
É uma literatura chamada literatura de sabedoria, né? Devido realmente a de questões práticas para a igreja, né? Conselhos práticos para a igreja, né? Bom, o prefácio, o verso 1 diz, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O autor a gente já sabe, né? Está claro que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo, expressão aqui do grego é doulos mesmo, né? Escravo, o servo aí. Então, Tiago, a gente pode dizer que ele era totalmente obediente a Deus, a Jesus Cristo, né? Totalmente fiel a ele, né? Era um servo, né? Um escravo, totalmente obediente, totalmente fiel, totalmente humilde. São três colocações que a gente pode colocar nessa expressão doulos do grego, escravo, né? Totalmente fiel a Cristo, totalmente humilde, né? Porque ele era como escravo, quando alguém se coloca como escravo voluntário, ele se coloca como alguém realmente humilde, submisso, né? Disposto a obedecer, né? A obedecer. Então, é isso daí. Então, totalmente obediente, totalmente fiel, totalmente humilde a Cristo Jesus. Tiago era essa simples palavra, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, demonstra exatamente total submissão, total obediência, total humildade, né? Total fidelidade, né? A Cristo, a Deus. Muito bem. E aí diz, ela é endereçada, né? Ou seja, ela tem um endereço certo, né? Um endereço aparentemente, digamos, certo, no sentido de dizer, né? As 12 tribos, olha, as 12 tribos que encontram na dispersão, entendeu? Na dispersão. Aí a gente lembra do nomezinho, diáspora, né? Diáspora que tem a ver com um exílio forçado, vamos colocar aqui entre aspas, um exílio forçado, né? Quando alguém ou um povo, ele obrigatoriamente, né? Ele sai da sua terra, né? Ou ele é expulso da sua terra. Então aqui é isso, né? As 12 tribos que tinham sido expulsas, né? De Judá, né? Ali do território de Judá, de Israel, né? E que estavam espalhados pelo mundo. Aqui está dentro do contexto, claro, mundo romano, né? Do Império Romano, né? Então, são essas 12 tribos. E as 12 tribos aqui, possivelmente, refere-se ao Israel de Deus, considerando aqui, talvez de forma específica, os judeus cristãos, né? Mas entende-se que isso estende-se a todos os cristãos, né? Como Israel de Deus, né? Alguns estudiosos são bem claros quando eles falam que aqui as 12 tribos refere-se aos judeus cristãos que estavam espalhados, né? Todos nós sabemos que os judeus eles foram espalhados em várias épocas, né? Por exemplo, vamos colocar aí, lá quando teve a queda de Israel em 722 a.C., ali nós tivemos a primeira, pode-se dizer, a primeira diáspora, né? Quando eles foram expulsos de Israel, né? Os judeus, milhares e milhares e milhares de judeus foram expulsos de Israel
e eles foram, se espalharam pelo mundo, tá? Dentro do Império Assírio. Então essa foi a primeira diáspora, pode ir anotando aí. A segunda diáspora, a gente pode datá-la lá do ano, a gente pode colocar 605, mas se a gente quiser dizer historicamente, foi um processo, né, de 3 diásporas, né, digamos assim, na conquista ali, no domínio de Babilônia, mas vamos colocar quando foi destruída o templo e Jerusalém, né, em 587, né, 587 a.C., ali também os judeus foram dispersos, eles foram, ali teve também uma diáspora, né, porque eles foram expulsos de sua terra. Então, eles foram espalhados agora dentro do contexto do Império Babilônico, que tinha conquistado em 612 a.C. o Império Assírio, né? Então, tá vendo? Eles estão sendo dispersos aí, estão sendo espalhados pelo mundo aí, nessas diásporas aí, tá? E quando o Pompeu também entrou também na Palestina, no ano 63, antes de Cristo, né? Quando Pompeu entrou, conquistou a cidade e tal, e teve uma guerra tremenda ali, aquela coisa toda, também ali aconteceu uma outra diáspora, né? Talvez não tão grande, mas milhares e milhares de pessoas foram levadas para Roma, né? Pompeu, judeus, né, foram levados para Roma. Então, novamente, eles são espalhados. Então, eles foram espalhados lá no contexto do Império Assírio, espalhados no contexto do Império Babilônico, espalhados no contexto do Império, no caso, romano, aí já era então República Romana, mas vamos chamá-lo de Império Romano, né, em 63 a.C., e depois vai ter uma outra que vai ser no ano 70, né? Depois de Cristo, quando novamente os judeus serão espalhados, né? Pelo então Império Romano, né? No ano 70, quando também teve, no caso, a destruição do Templo de Jerusalém, né? O Templo de Salomão e tal. Então, no ano 70 foram espalhados novamente, né? Então você imagina, pode ir imaginando aí que tinha judeus em todo lugar do mundo, né? De então, né? Do Império Romano, né? Digamos assim, né? Então a gente tem judeu lá no Egito, em Alexandria, por exemplo, tinha lá Alexandria era uma cidade subdividida lá em chamados distritos, né, algo assim, e parece que 2 desses distritos, eram 5 distritos, se eu não me engano, né, e 2 desses distritos eram só de judeus, então eram milhares e milhares de judeus no Egito, né, tanto é que quando Jesus ele saiu os pais, né, José e Maria, saíram fugindo, né, para o Egito, você vê, eles foram lá, claro, eles tinham colônias lá, os judeus tinham colônias lá no Egito já, claro, há muitos e muitos anos. E quando eles foram também, em todos os lugares também, né, quando teve lá o acontecimento do Pentecostes, por exemplo, a gente viu que tinha judeus, no caso, que vieram vinham para as festas de todos os lugares do mundo, né? Todos os lugares do mundo, Etiópia, todos os lugares, né? Você pensar e imaginar lugares como a atual chamada Europa, né? Boa parte dela, então tinha judeus em todo lugar do mundo, né? A Ásia Menor, na Arábia, então tinha judeus, colônias judaicas em muitos lugares do mundo, tá? Então, na verdade, nós tínhamos mais judeus fora da Palestina do que na Palestina. É incrível isso, tá? Mas certamente, e consequentemente,
com esses judeus espalhados, cristãos espalhados, né? Judeus que, claro, judeus que eram cristãos e judeus que a maioria esmagadora não era cristã, não tornou-se cristã, né? A gente sabe disso. Mas à medida que o evangelho foi sendo pregado, né, e os judeus cristãos foram também dispersos, eles foram ocupando lugares e chegando em colônias. Essas colônias geralmente tinham as suas sinagogas, e essas sinagogas serviam de locais onde os judeus cristãos, os apóstolos, os discípulos de Cristo iriam pregar o evangelho. É interessante, tudo isso que eu estou falando está muito interligado. Tá? Então, quando o Tiago diz as 12 tribos, né, que se encontram na dispersão, saudações, ele provavelmente está falando aqui aos judeus cristãos espalhados pelo mundo, né? Não se sabe aqui se ele está destinando a carta especificamente a uma determinada região, mas ele está mandando essa carta para esses irmãos, né, judeus cristãos espalhados, né, em regiões do mundo, que no caso ele chama as 12 tribos, no caso Israel de Deus, como alguns querem colocar o Israel de Deus espalhado pelo mundo, tá? Então é isso daí. Esse então o verso 1, olha bem, mas isso aqui nós só falamos o verso 1, né? Então é essa daí, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago saudando, né, os irmãos. Né? É uma carta vai seguir o seu rumo, né, natural, tá bom? Bom, os benefícios das provações. Agora ele vai entrar na questão, ele já entra direto. Tiago é direto aqui no assunto e ele vai falar aqui sobre os benefícios das provações. Ninguém gosta de provação, né? Bom, até onde sei não, né? Geralmente as pessoas gostam de muita tranquilidade, não gostam desse negócio, não gostam de se estressar, né? Com nada nesta vida, né? O ser humano. A minha cachorra resolveu acordar e me perturbar, tá? Lamentavelmente. Bom, aliás, nos perturbar, né? Essa abençoada cachorra que está aí na nossa vida já tem 7 anos, né? Poxa, brincadeira. Ó, quando terminar a pandemia, eu vou fazer um churrasco dela, tá? Nada, churrasco não, um cachorro quente dela. Seria muito interessante. Não, deixa pra lá. Não vai dar certo. Então, olha lá. Meus irmãos, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago parece que está brincando com a gente, não está? Parece que ele está brincando com a gente, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Motivo de alegria, brincadeira, né? E não é só de alegria, não, de toda alegria, de todo prazer, né? De passar por provações. É brincadeira, mas é isso que ele está falando mesmo, né? Mas o que são essas provações? A gente pode talvez tentar entender o que são essas provações para compreender o que Tiago está querendo falar aqui, né? O que ele está querendo dizer com esse negócio, né? Então, as provações não são simplesmente, digamos, adversidades, tá? Não são simplesmente adversidades externas, né? Externas, né? Que pode ter a ver com perseguições, que pode ter a ver com várias tentações, aflições, né? Tá? Essas provações aqui, ela vai mais do que isso. Ela não tem a ver só com suportar as aflições da vida, as adversidades da vida.
ela tem a ver com superar. Entende? Ou não? Essa provação aqui, dessa palavra do grego, ela não tem a ver apenas, volto a dizer, apenas com as adversidades externas pelas quais passamos neste mundo, as aflições pelas quais nós passamos. Ela tem a ver com superar, você ter experiências, e com essas experiências na vida, você conseguir superar, né? E sair daquela situação melhor do que quando você entrou. É isso que ele está dizendo. Tem a ver com resiliência, que é essa capacidade que alguém tem de passar por lutas, por adversidades e aprender com aquilo e sair melhor da situação. Infelizmente, a maioria não faz isso. A maioria entra em provações e ela sai pior. Por quê? Porque ela, sei lá, ela reclama, né? Ela fica murmurando, né? Da situação que passou, colocando a culpa nos outros. Alguns até colocam a culpa em Deus e tal, entendeu? E acaba, infelizmente, não aprendendo, né? Não superando, né? Infelizmente, é isso que acontece. Então, a gente só tem que tentar entender o que Tiago quer dizer com essas provações. É isso que ele quer dizer. Se a gente pegar na raiz da palavra no grego, nós vamos ter estudar um pouquinho as colocações e tal. Nós vamos entender, então, que Tiago está falando, sim, que nesse sentido, sim. Quando você passa por provações e você consegue superá-las, tá? Passa por elas louvando a Deus, exaltando o Senhor, né? E você consegue passar por essas provações, superando-as e saindo delas melhor, então, sim, isso é motivo de alegria. É motivo de prazer, realmente, tá? Não seria motivo de alegria, não seria motivo de prazer, se nós entrássemos nas tentações, nas provações, e saíssemos delas pior, né? Mais enfraquecidos, em vez de sairmos mais fortes. Então, é preciso entender isso que ele está querendo dizer. Tá? Não é que ninguém deve querer procurar aí para a sua vida, não, eu quero, poxa, então se é assim, eu quero ser provado, eu quero mesmo, vamos lá, eu quero que aconteça uma tragédia na minha vida, que eu seja perseguido, que eu seja caluniado, Não, ninguém está querendo isso, até porque seria tentar a Deus. Mas acontecendo essas coisas, porque é natural que isso aconteça na vida de todas as pessoas, e por que não aconteceria na vida dos cristãos, né? As provações. Então, é por isso que devemos tentar entender isso. As provações fazem parte da vida dos cristãos. Tá? Essa teologia que existe por aí, que crente não passa por sofrimento, não tem sofrimento, não passa por aflições, isso não existe, né? Não existe. Nós passamos por sofrimentos, passamos por aflições, provações na vida, e esse tipo de provação aqui, tá? A provação, ela não tem o objetivo, pelo menos essa aqui, claro que não, né? Lógico que não, de piorar a nossa vida. Não, as provações aqui nesse sentido tem uma ideia pedagógica, tá? Uma ideia pedagógica. É a didática que muitas vezes Deus usa para nos ensinar, para que nós aprendamos e para que nós sejamos melhores do que somos, tá? Quer ver? Vou citar um exemplo bíblico aqui desse tipo de provação. A provação, por exemplo, que Abraão passou quando ele levou Isaac lá para ser oferecido, né? Ser oferecido a Deus.
entregar o único filho a Deus ali, o filho seria morto e tal, tal. A Bíblia diz claramente lá que Abraão foi provado, né? Provado. E ele foi provado e aprovado. É esse tipo de provação aqui. Abraão saiu melhor da provação, saiu melhor do que quando ele entrara. Ele saiu melhor, ele foi aprovado. Entendeu? Dá para entender a questão? Esse tipo de provação. Jó, por exemplo. Jó, ele teve uma provação terrível. Ora, Deus não queria jamais, porque o sentido desse tipo de provação aqui não é que a pessoa peque, não é levar a pessoa, o provado, ao pecado. Não, não, jamais, jamais. Não é isso aqui. É levar a pessoa ao amadurecimento espiritual. Com as experiências, ou seja, com as provações na vida, ele vai crescer, né, espiritualmente. Ou então ele vai, infelizmente, ser o tipo de pessoa que perdeu, foi reprovado, porque foi provado e não soube passar pelas provações da vida, né? Jó soube passar pelas provações da vida, tá? Jó saiu da situação dele, espiritualmente, do início da situação dele, da provação, ele saiu, aliás, no final, né? Depois que passou aquele processo de provação lá de Jó, ele saiu muito melhor do que entraram, mas muito melhor. Ele saiu muito mais maduro espiritualmente, entendendo muito mais Deus, muito mais, do que quando ele entraram. É assim a vida da gente, é assim a sua vida também. Então, meu irmão, se você está passando por provações, você se alegre nisso. Ah, pastor, mas não dá para me alegrar, eu estou com uma pessoa enferma na minha família, se alegre nisso, se alegre no Espírito Santo nisso. Não é que você tenha alegria de, assim, poxa, eu estou passando por isso e que bom que eu estou passando. A questão não é isso, a questão é você conseguir passar por essas provações, mantendo a sua alegria espiritual, mantendo o seu gozo espiritual diante de Deus. Tá? Não murmurando, não reclamando, ou colocando culpa nos outros, etc. Porque isso vai criar mais problemas ainda. Né? Mais problemas ainda. Então é esse tipo de provação que Tiago está falando aqui, tá? Essas provações. Paulo mesmo foi um que passou por muitas provações, né? Como Paulo passou por provações, meu Deus do céu. Mas ele saía das provações melhor do que entraram. Por quê? Porque ele aprendia com as provações. Esse é o sentido que eu falei, o sentido pedagógico das provações aqui, e Tiago está dizendo muito bem sobre isso. Então aprenda com as provações. Eu tenho que aprender com as provações. Ah, pastor, é muito difícil. Eu sei, não precisa ninguém falar comigo, eu sei muito bem o que é isso. Né? Ninguém precisa falar comigo sobre provações, que eu sei o que é isso. Sei muito bem, desde quando nasci, né? O pessoal aí, muitos conhecem a minha história, né? Quase morri quando nasci, 3 anos eu tive paralisia infantil, fiquei assim um pouco deformado, né? E tal, e vai embora, né? Quase morri várias vezes, né? É isso mesmo, né? Como as pessoas sabem, meu pai tentou-me lá, quase me matou 2 vezes, ele comprou um 38 para... Todas as pessoas conhecem a minha história. Acidente de carro, 2 acidentes de carro. Quer dizer, agora, em outras situações, agora, será que eu saí dessas provações melhor? Será que eu aprendi alguma coisa? Será que essa pedagogia de Deus, a pedagogia do sofrimento, ajudou-me a melhorar, né? A ver que eu não sou ninguém, a me humilhar aos pés do Senhor? Será? É isso que a gente tem que cair pensando e analisando. Então, essas provações você já entendeu o que significa, né? O verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança, tá? Resistência, experiência. Então, olha bem, sabendo que a provação da vossa fé, como já foi dito, né? Num contexto aqui, por exemplo, de perseguições, por exemplo, né? Onde os discípulos eles eram muitas vezes arrastados, açoitados, perseguidos por todos os lugares, não tinham, muitos momentos não tinham paz. O que eles iam fazer? Iam louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, e cada chibatada que eles levavam eram experiências que eles tinham, né, dentro da provação, mas eles deveriam sair dali aprendendo alguma coisa, né, melhorando espiritualmente, né, sei lá e tal. É por aí, né, a vida tem que ser nessa direção. Produz o quê? Perseverança, né, que é a ideia aqui de suportar mesmo, né, com as experiências, né, obter resistência, né, e continuar, e sair delas melhor, né, sair das provações melhor, né, e não pior, né. Volto a dizer, Deus não manda provação para ninguém ou permite provação nenhuma para levar o cristão ao pecado ou a pecar. Não. Deus permite, quando Ele as permite, as provações, Ele as faz com o objetivo de melhorarmos espiritualmente, tá? De sairmos daquela situação, daquela luta melhor, refletindo mais, levando Deus mais a sério, orando mais, lendo mais a Bíblia. Olha bem, nós estamos passando, de certa forma, por um momento de provação com essa pandemia. É verdade ou não é verdade? Estamos passando por um momento de provação. Essa é a grande verdade, tá? Agora, como nós vamos sair dela? Quando nós estávamos com liberdade de irmos aos cultos, né? De irmos às reuniões, será que fazíamos com qualidade espiritual? Será? Será que realmente nos dedicávamos a Deus, adorando o Senhor? E eu não estou falando aqui cantando, pregando, ensinando. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque tem gente que acaba de pregar, acaba de ensinar, acaba de cantar e sai dali do altar para pecar. Não é isso que eu estou falando, não. É adoração mesmo. Porque quer um tempo melhor para desenvolver a adoração a Deus, o louvor a Deus, do que nesse tempo de pandemia? Quer um tempo melhor? Porque agora não tem aquele lance da aparência. Não, deixa eu colocar uma roupa bonita para ir ao templo, que hoje eu vou cantar, né? Hoje eu vou louvar. Não tem esse lance mais. Você está na sua casa, né? Eu estou na minha casa, e é isso. Ou nós adoramos, ou nós estamos aprendendo, né? Nessa pedagogia do sofrimento, nessa pedagogia da provação, aprendendo de fato a ser um adorador, ou então, querido, já era, porque Deus está nos ensinando, entendeu? Deus está usando meios para... Eu tenho dito isso, essa pandemia, esse isolamento social, essas coisas todas, ninguém deveria aprender mais do que a igreja, porque eu creio que Deus quer ensinar à igreja alguma coisa. Alguma coisa. E eu não sei se nós estamos aprendendo. Se nós vamos sair dessa pandemia do mesmo jeito. Alguns indo ao templo ou às reuniões nas casas, tá? E não indo com o coração verdadeiramente como adorador, indo hipocritamente, indo
indo por ir, indo tipo socialmente, né? Porque tem alguém lá, mas vai, entra e sai na reunião e sai pior do que entrou, ou não tem mudança nenhuma, entendeu? Sai para pecar, sai para adulterar, sai para fornicar, né? Certo? Sai para fazer outras coisas erradas, porque aí não teve adoração sincera, verdadeira. E são milhares, e posso dizer que são milhões no Brasil. Então, nós deveríamos aprender nesse tempo. É uma oportunidade pedagógica que Deus está nos dando para aprender. Aprender. É a pedagogia da aprovação. Pode ser até um subtítulo dessa exposição hoje. Tá bom? Aprender. Você está aprendendo? Eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo? E aquelas pessoas que não iam às reuniões, não estavam nem aí, não participavam da comunidade cristã, da igreja, não participavam, simplesmente davam as desculpas mais amarelas, mais sem sentidos, para não ir à escola bíblica, para não ir às visitas, para não ir aos PGMs, para não ir, sei lá, né, às missões, congregações, as desculpas, as mais estranhas, né? Esse pessoal aí, indiferente, indiferente, pessoal indiferente, tá nem aí, ó, né? Igreja está lá, a comunidade está lá, está trabalhando, está visitando, está orando, está lá se dedicando, está participando, está estudando, eu não estou nem aí. Estou pouco me lixando. A igreja está lá com as suas despesas, com os seus compromissos financeiros, eu estou nem aí. Será que vai continuar do mesmo jeito? Da mesma maneira? E é isso que eu fico me perguntando, será que a igreja de Cristo irá continuar da mesma maneira? Não vai aprender nada com essa provação que está vindo para o mundo e para a igreja, especificamente para a igreja de Cristo na terra, no Brasil e na terra? Não vamos aprender nada, não vamos aprender a ser verdadeiros adoradores, que dobram o seu joelho em suas casas, junto com a sua família, que oram, que buscam verdadeiramente a Deus, e a família ali então assumir um pacto, um acordo de se dedicar como família ao reino de Deus, à comunidade cristã. Será que não vai mudar nada? É uma pena se isso acontecer, uma pena, eu digo, repito, é uma pena se isso acontecer. Não aprendeu nada. Não está aprendendo nada. O que tinha que acontecer com muitos de nós? Arrependermos, dobrarmos os nossos joelhos, chorarmos diante de Deus e nos arrepender da maneira como vivíamos. E com essas provações que estamos passando, aprendermos melhorarmos espiritualmente como adoradores de Deus, se dedicando ao Senhor. Sim, é isso, entendeu? Então, e aí por isso que ele diz aqui, no verso 4, no verso, nós não vamos ler hoje, não tem como fazermos, né? Mas vamos ler o verso 4 aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa, a perseverança, ou seja, é uma resistência, é a capacidade que alguém tem de passar por provações e não desanimar, pelo contrário, perseverar, resistir e sair melhor, né? Para que sejais perfeitos, aí sim nós alcançaremos o que nós chamamos, o que Abraão alcançou,
o que Jó alcançou depois das provações, a perfeição, perfeitos no sentido de maturidade. Se Deus nos deu algo específico, uma missão específica, um trabalho específico, um ministério específico, nós vamos sair desse processo de provação realmente mais experientes e resistentes, entendeu? Melhores, né? É isso daí, tá? Sejais perfeitos, mas maduros espiritualmente, tá? Em nada deficiente, desculpe aí, porque aqui tem uma letrinha aqui, em nada deficientes, tá? Eu vou ler aqui, tem o Tiago, deixa eu ler a tradução de Tiago aqui, na NVI aqui, vamos ver como diz aqui para a gente fechar esse estudo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, tá vendo? Para a imaturidade aqui, sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, ou em nada deficientes, né? Aqui sem lhe faltar coisa alguma. A NVI já traz a expressão maduros, né? Esse sentido aqui de perfeitos e íntegros, maduros, experimentados, provados, mas aprovados. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, vamos sair dessa provação, porque é uma provação melhor do que quando entramos nela, tá? É isso também que o Tiago está nos ensinando aqui, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Deus abençoe.